Good morning, tudo bem com vocês? Então, conseguiram fazer os exercícios e entender a matéria passada semana passada? Espero que sim, não é mesmo? Mas para iniciarmos a nossa videoaula de hoje, vamos iniciar como a gente faz lá na escola com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos à nossa correção. O primeiro exercício que eu tinha pedido para fazer é esse exercício aí, número 2 da página 53, né? Vocês tinham que olhar aqui o dia da semana, olhar ali na agenda e completar com o verbo no present continuous. Então vamos lá. Aqui, on Monday afternoon, she is studying for a math test. Por que aqui é is studying? Porque olha só, aqui tá vendo aqui, ó, na segunda-feira tá study for a math test in the afternoon. Então, o verbo que está aqui na segunda-feira é o verbo study. Eu vou colocar isso no present continuo. Então, she is studying for a math test. Deu para entender? Depois, Tuesday morning. Então, eu vou lá na terça-feira, lá, Tuesday. Take a math test in the morning. Então, no Tuesday morning, ela vai estar fazendo o quê? She is taking a math test. Ok? On Wednesday afternoon. Então, vamos lá. Ó. Rehearse, que é ensaiar, for the annual presentation of ballet school in the afternoon. Então, o que ela está fazendo na quarta? Rehearsing, né? Que é ensaiando. Então, she is rehearsing. Pois, on Thursday afternoon. Então, eu vou lá no Thursday. Tá vendo lá? On Thursday afternoon, ela está fazendo duas coisas ali, ó. She is meeting her dad, que é encontrar. E she o quê? Is buying, and they are o quê? Aqui eu tenho que colocar they. And they are buying her birthday present. Ok? Aqui é they porque está falando dela e do pai, né? Depois, on Friday. O que ela está fazendo on Friday? She's having a Spanish class. Depois, on Friday evening. E à noite? She's stay home. E on Saturday, in Saturday evening, she is going to the movies. She is going to the movies with friends in the evening. Certo? Deu para entender direitinho esse exercício aqui? Qualquer dúvida é só perguntar. Vamos continuar, então. Nesse exercício aqui, vocês tinham que completar com going to mais um desses verbos, essas frases aqui que estão no quadrinho. Eu tinha que olhar primeiro a frase que está em cima e completar aqui embaixo. Quais seriam os planos dessas pessoas para o futuro? Então, vamos lá. Letícia is studying medicine. Qual dessas frases aqui seria o plano dela para o futuro? Primeiro, né? Então, vamos lá. She's going to be a doctor. Por que aqui é she's going to be a doctor? Porque se ela está estudando medicina, quais seriam os planos dela para o futuro? Ser médica, certo? Pois Gabriel and Peter want to learn Spanish. Então, se eles querem aprender espanhol, qual dessas frases tem aqui? Só pode ser essa daqui, né? Então, they are going to take a Spanish course in Argentina. Louise's grades at school are not very good. Quer dizer, as notas dela não estão muito boas. Então, se as notas não estão boas, o que ela precisa fazer? Estudar mais. Então, she is going to study more. Certo? Depois, Joe is a little overweight. Overweight é acima do peso. Então, se a pessoa está acima do peso, ela tem que fazer o quê? Dieta. Então, he is going to start a diet next Monday. Eve and Julian always oversleep. Quer dizer, ela dorme demais, né? Então, se dorme demais, tem que comprar o quê? Um despertador. Então, they are going to buy an alarm clock. Ok? Não é fácil? Bem, nesse próximo exercício era para vocês olharem o que está no parênteses e completar as frases colocando os verbos no going to. Então, primeiro lá, is the party going to be
Né? Lembra quando é interrogativo e não tem pronome interrogativo, eu inverto o verbo to be com o sujeito, que é the party, coloco o going to e coloco o verbo que está no parênteses. No próximo, já tem pronome interrogativo, when is it going to be? Aqui, novamente, como é interrogativo, eu inverto o verbo to be com o sujeito, going e o verbo to be. No próximo lá, também aparece um pronome interrogativo who are you going to invite? Certo? Novamente, aqui também eu inverto o verbo to be com o sujeito. No próximo, are your parents going to give? Aqui não tem pronome interrogativo, simplesmente inverto o verbo to be com o sujeito. No último, what car are they going to give you? Ok? Alguma dúvida? Bem, hoje a gente não vai ver nenhuma matéria nova, a gente só vai lembrar algumas coisas que a gente viu na aula passada para a gente poder fixar mais e fazer mais uns exercícios em casa, tá legal? Então, olha só, aqui mostra novamente os usos do present simple e do present continuous. Então, para que eu uso o present simple? Daily routines and habits, né? Rotinas diárias e hábitos. Então, I get up at 8 o'clock é minha rotina, meu hábito, certo? Timetables and an immediate feature é usado o present continuous para horário no modo geral. Horário de chegada e partida de algum trem, avião ou ônibus, início e término de uma aula, por exemplo. Para eles, horários eu uso o present simple, mesmo que dê um sentido de futuro, certo? Facts and things that are generally true. Fatos e coisas que são normalmente verdadeiras. Então, the River Thames flows through London. Então, aqui é uma verdade geográfica, que o rio que corta Londres é o rio Tamisa, certo? Assim como em Pádua é o rio Pomba. Então, para esses fatos, verdades, ou então verdades científicas, né, como a caso da água que congela a 0 grau e que ferve a 100 graus, é uma verdade científica, present simple sempre, ok? E permanent situations. I work in a bank. Isso é uma situação permanente. Ah, mas a pessoa pode não mudar de emprego? Claro que pode, mas por enquanto é uma situação permanente para ela. Por exemplo, no meu caso, I work in IESA, certo? E o present continuous é o quê? A ação que está desenrolando na hora que eu estou falando. I'm watching TV. É uma ação que eu estou fazendo o quê? Agora, é o nosso gerúndio. Definite future arrangements. Futuros já agendados. O que significa isso? Quando eu uso o present continuous para o futuro, conforme a gente viu na semana passada, é porque aquilo já foi agendado, ele está certo de acontecer. Ah, mas não pode acontecer alguma coisa que impeça? Claro, a gente não é Deus, a gente não tem como prever o futuro. Mas quando eu uso o present continuous para o futuro, significa que eu já agendei aquilo. Aquilo já está praticamente certo que vai acontecer, ok? E também é usado para situações temporárias. Por exemplo, nós moramos em Pádua. Mas se eu for fazer um intercâmbio, por exemplo, numa outra cidade, nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, lá não é minha residência. Então, I'm living in New York. Tá? Só que esse living está escrito errado aí. O live do verbo morar é L-I-V-E, ok? E não esse living aí é o verbo sair. Vamos continuar. E aqui também a diferença do going to com o present continuous. Qual é a diferença dos dois em relação ao futuro? O going to é usado para fazer uma previsão de futuro, que eu vejo uma evidência presente. Por exemplo, se o céu está todo nublado, eu posso falar que it's going to rain, porque está tudo mostrando que está para chover. Então, olha lá o segundo exemplo. Look at the clouds, it's going to rain. Olha as nuvens, vai chover. Então, tem uma coisa física mostrando que aquilo deve acontecer. Para também falar de planos, intenções, coisa que eu já pensei, eu já planejei. Eu também uso o going to para isso. Então, are you going to watch the game tonight? Né? E já o present continuous é uma coisa agendada. Qual seria a diferença, então? Uma coisa que eu já pensei, eu uso going to. Uma coisa que eu já agendei, eu uso present continuous. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? Qualquer coisa é só me perguntar. Então, olha só. Vocês que usam toda hora aí WhatsApp, Instagram, vocês veem um monte de emojis, né? Os emojis, eles têm muitos emojis, mais de 700 emojis. Mas eu tenho que ter muito cuidado no uso desses emojis, sabe por quê? Porque nem sempre eles significam a mesma coisa em todos os países.
E aí tem coisas que pra gente é super normal e pode ser ofensivo em outras culturas. Por exemplo, olha, aquelas duas mãos postas assim, para nós no Brasil, significa rezar. Mas no Japão significa por favor e obrigado, porque você já viu o japonês falando que ele bota as duas mãos assim e baixa a cabeça? E nos Estados Unidos é high five, quando eles querem assim, bate aqui, que a gente fala bate aqui, significa high five nos Estados Unidos, tá? Então, por exemplo, esse outro aí, na África do Sul e na Austrália, significa that's cool, que é uma coisa legal. Já em Trinidad e Tobago, na Jamaica, significa abraçar, né? E para os britânicos, os irlandeses e os canadenses, significa rir de uma maneira engraçada, né? É uma coisa engraçada. Então, eu tenho que prestar bastante atenção na hora que eu for mandar esses emojis, principalmente se eu estiver conversando com alguém que não seja brasileiro, ok? Bem, eu vou pedir para vocês fazerem em casa algumas coisinhas. Primeiro, é esse texto aí da página 42, que vocês vão ler o texto e tem uma pergunta em cima. E na página 41, o exercício tem 8 perguntinhas. Vocês vão olhar o texto e responder essas perguntas. As 7 e a 8 são perguntas pessoais, não tem a ver com o texto. Ok? Vocês vão também fazer na página 52 o exercício número 1, que é para completar essas frases usando o present continuous, usando os verbos que estão nesses desenhos aí. Então, to get married, que é casar, to move, que é mudar, celebrate, comemorar, celebrar, to send, enviar, e to have a party, fazer uma festa. Então, eu tenho que ver esses verbos e completar o diálogo aí entre o Isaac e o Samuel, ok? Continua na outra folha, tá? Aqui você só vê a página 52, mas ele continua na 53. E uma outra coisinha que eu queria falar com vocês é para vocês acessarem lá a página de vocês no capítulo 2, né? Tá aí, ó, capítulo 2, Bullying, que é o título desse capítulo para vocês. Então, vocês vão lá entrar nesse capítulo, acessar, e lá no finalzinho vocês vão ver, porque nesse próximo fim de semana, a gente vai comemorar uma coisa muito importante para todos nós cristãos, que é a Páscoa. Happy Easter é Feliz Páscoa. Então, vocês podem pintar isso aí, fazer um cartão e enviar para quem vocês quiserem, tá bom? Isso vai estar lá no portal do meu Bernoulli, assim como essa videoaula, ok? Então, Happy Easter, have a nice weekend, a nice holiday, and see you next week. Bye-bye.